A gente viu um certo desconforto de alguns irmãos em termos que a gente tem explicado nos casos de Israel a respeito das festas de Deus, os tempos determinados. Talvez você que tem 10, 15 anos de igreja nunca ouviu falar na sua denominação. Os inscritos sentem essa dúvida, o jeito que a gente fala, dos termos e frases que a gente utiliza. A paz do Senhor, sejam muito bem-vindos ao canal Anunciando o Verbo Vivo. De antemão, peço aos irmãos que fiquem aqui até o final deste vídeo para prestarmos alguns esclarecimentos aos irmãos. Então, irmãos, como o nosso irmão Luiz aqui disse, nós vamos fazer este vídeo com a intenção de esclarecer alguns termos bíblicos que nós temos usado aqui no canal. Estes termos que nós estamos usando, eles não são encontrados nos livros de teologia das denominações. Você não vai encontrar, por isso que muitas vezes, e muitos inscritos, sentem essa dúvida, ficam em dúvida do jeito que a gente fala, dos termos e frases que a gente utiliza no canal. Mas logo, logo vocês vão entender, porque nós usamos esses termos. Então, irmãos, como o irmão Ricles tem mencionado aqui, a gente percebeu o desconforto de alguns irmãos acerca de alguns ensinamentos que a gente tem explicado. Ensinamentos que mesmo irmãos com muito tempo de igreja, 10, 15 anos de igreja, não lhe foi ensinado pelos seus pastores, nas escolas dominicais, nem nos cultos. Então vai parecer estranho a gente mencionar sobre as duas casas de Israel, sobre as festas do Senhor, como que isso converge na igreja, o plano de salvação de Deus. Então, vocês vão ver nos nossos estudos que o irmão usa muito aqui aplicativos de hebraico, aplicativos de grego, para tentar chegar muito próximo da verdade, para ser fiel com aquilo que a palavra fala. Então, para não falar que a gente está explicando a heresia, esse que era o foco do vídeo de hoje, a gente vai dar alguns ensinamentos, né, irmão? Sim. Talvez uma doutrina que os irmãos não conhecem é as duas casas de Israel. E eu digo aqui que o maior erro do povo de Deus é não conhecer o planejamento que Deus tem em toda a sua escritura. As duas casas de Israel, irmãos, foi uma divisão do reino que foi planejada por Deus. Mas primeiramente, o povo pecou. Deus deu chance para esse povo. Deus levantou profetas para ir lá e pregar para esse povo. Então eu vou explicar aqui a parte literal do que aconteceu na divisão do reino. Porque, como os irmãos sabem, eram 12 tribos. E quando foi fazer essa divisão do reino, ali depois no filho de Salomão, né? Porque Deus ainda permitiu que não fosse dividido no tempo de Salomão, essa é a parte literal, esse reino foi dividido em 10 e 2, norte e sul. Na parte do norte ficou as 10 tribos. E na parte do sul ficou a tribo de Judá, que futuramente veio a se unir com Benjamim. Foi assim que aconteceu. Deus levanta profetas para eles se arrepender, eles não se arrependem, e foi enviado o rei da Síria para ir dispersar as 10 tribos das nações. Então vemos que hoje é impossível a gente saber de linhagem sanguínea quem que é Issacar, Zebulon, Neftali, Dan. É impossível. Só que a gente vai ver futuramente que esse planejamento maravilhoso de Deus vai convergir lá em Apocalipse, só que na parte espiritual. A gente ainda está falando da parte literal, não é mesmo? Olha para você ver como que Deus é maravilhoso. Então, aonde que a igreja entra nisso aí? O que que isso tem a ver? A gente vai ler aqui uns textos de Oséias, que depois Paulo vai usar lá em Romanos 9. E a gente vai ver que não tem divisão entre igreja e Israel. Falou tudo, irmão. Isso é um erro grandíssimo que os pastores usam por causa do termo pré-tribulacional. Porque tribulação é só para judeu, só para Israel, e a igreja sobe antes dos 7 anos, né? A gente vai falar do arrebatamento também. Então, irmãos, fica aí de dever de casa para os irmãos analisar o que a gente está falando. Qualquer dúvida, deixe nos comentários aqui abaixo. Como foi dito em Oséias 4:6, o meu povo morre por falta de conhecimento, e depois lá em Oséias 6, no verso 6, Deus fala que eu não quero somente os sacrifícios do meu povo, mas eu também quero conhecimentos dele.
Pode ser que algum pastor, ou algum pregador da palavra, ou algum ensinador de escola dominical, ele possa ter uma boa oratória, ele possa ter um bom entendimento das Escrituras, mas isso não quer dizer que ele tem aprofundamento bíblico. Então o que vai ser feito aqui, que vai ser dito aqui, analise, prove pelas Escrituras e veja com seus próprios olhos e receba o galardão de Deus. Eu vou mencionar aqui, acompanhe na casa de vocês, Oséias, no capítulo 1, do verso 6 ao 11. Diz assim: tornou-lhe a conceber e deu à luz uma filha. Disse o Senhor a Oséias: põe-lhe o nome de desfavorecida. Olha que nome. Não misericórdia, né? Não misericórdia. Não misericórdia. Porque eu não mais tornarei a favorecer a casa de Israel. Olha essa expressão, casa de Israel. Também pode ser a expressão Efraim, para lhe perdoar. No verso 7. Porém, da casa de Judá, reino do sul, me compadecerei e a salvarei pelo Senhor, seu Deus. Pois não a salvarei pelo arco, nem pela espada, nem pela guerra, nem pelos cavalos, nem pelos cavaleiros. Depois de haver desmamado a desfavorecida, a não misericórdia, concebeu e deu à luz a um filho. Disse o Senhor a Oséias: põe-lhe o nome de não meu povo, porque vós não sois o meu povo, nem eu serei o vosso Deus. Um destaque aqui no verso 9, porque Deus está intrometendo no nome do filho de Oséias. Ele quer pegar o nome do filho de Oséias e lançar uma profecia lá para o futuro, para a casa de Israel, que vai cair em nós, gentios. Porque aqui ainda é a parte literal. Aqui era não misericórdia. Depois vocês vão ver que lá em Romanos vai aparecer a palavra misericórdia de novo. Pode parecer que não, mas Paulo está citando Oséias. Verso 10. Todavia o número dos filhos de Israel será como a areia do mar, que não se pode medir, nem contar. Olha o plano de salvação nos quatro ventos do céu. Nem contar, nem acontecerá que no lugar de onde lhes dizia: vós não sois meu povo, e lhes dirá: vós sois filhos do Deus vivo. Então essa parte de areia do mar, onde a gente vai tirar essa expressão? Lá de Gênesis novamente. As promessas feitas a Abraão, Isaac e Jacó. Promessas feitas a Abraão, Isaac e Jacó. O seu descendente iria se espalhar, né? No descendente iriam ser benditos todas as famílias. E aqui o que acontece? Deus está, no primeiro momento, colocando uma maldição sobre o seu povo, sobre esses transgressores, e num momento posterior que nós vamos ler, vai entrar a bênção. Primeiro entra a maldição, Deus rejeita a casa de Israel, rejeita o reino do norte, as 10 tribos, mas no mesmo contexto, no mesmo capítulo, o Senhor ele retorna, ele chama o povo de volta para voltar para ele, para converter a ele. Nós vamos ver que isso vai cair em Romanos. Paulo usou isso. Isso é muito bonito, né, irmão? Esse plano de Deus, porque ele pega essa parte literal, assim como tem sacrifícios literais na antiga aliança de animais, e agora na nova aliança tem sacrifícios espirituais, não é mesmo? Então Deus trabalha muito nessa parte literal e espiritual. Aí a gente tem que saber pegar isso e tirar a essência do que Deus quer mostrar para a gente. No verso 11, ele vai dizer assim: os filhos de Judá e os filhos de Israel se congregarão e os constituirão sobre si uma só cabeça. Quem é essa cabeça? Vai estar lá em Efésios 2, Gálatas 4. Em Efésios 2 tem um homem, né, que ele uniu os de longe e os de perto. Os de longe e os de perto é os gentios, que Deus ele dá a carta de divórcio para o seu povo e fala que vocês não serão povo, Casa então eles serão gentios. Só que em Efésios 2 é a unificação desses dois povos, um longe e os de perto, que são os judeus. E eles formarão um homem, um corpo. Cristo uniu eles num corpo, no madeiro. Uniu esses dois povos, entendeu? Talvez não seja nem culpa de vocês, porque não é ensinado. A gente já passou por isso também, eu passei, o irmão passou. Porque é ensinado uma certa separação. E a gente vir aqui em fundamentar isso aqui, talvez seja difícil. Mas analisa as escrituras que vocês vão ver. Isso aqui que o irmão falou, vocês podem pegar em Ezequiel 37, onde Deus manda ele pegar uma vara
e ela tem uma bifurcação, e de um lado ele escreve Judá, e de outro lado ele escreve Efraim. Efraim e casa de Israel, põe na mente, é a mesma expressão. E isso vai convergir na gente. Essa vara da unificação é Cristo que vai fazer, lá no futuro. Isso vai convergir nos gentios. Por isso que está falando areias do mar. Isso já é um plano de Deus feito lá para Abraão, Isaac e Jacó. E é aí que a gente vai entrar. Nós não somos gentios? Somos gentios. Se nós somos gentios, a gente tem que entrar para fazer parte da casa de Israel. A gente tem que fazer parte do Israel de Deus. Se Deus é o Deus de Israel, e ele nunca deixou de ser o Deus de Israel, lembra? Eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac e eu sou o Deus de Jacó. Ele nunca deixou. Então a igreja tem que entrar onde? A igreja entra num corpo só. O Senhor, ele não tem dois corpos. Ele não tem dois corpos, ele tem um. Então a igreja, que é todo o povo dele reunido, forma um corpo com ele, né? Por isso deixa o homem, seu pai, sua mãe, une-se a sua esposa, e os dois serão uma só carne. É daí que vem os nossos entendimentos. É só um cabeça, né? Finalizando, aqui diz que subirão da terra, porque grande é o dia que Deus semeia. Aqui o termo é Jezreel. Jezreel. Grande é o dia que Deus semeia. Deus semeia. Então, num sentido, para não dizer que a gente está aqui pregando heresias, não quer dizer que você tem que ser da linhagem sanguínea de Levi, Issacar, Zebulon para ser salvo. Não é isso que a gente está dizendo. O próprio Paulo vai dizer em suas cartas que a circuncisão agora não é mais na carne, e sim mediante ao Espírito, em aceitar Cristo. Esse é o plano da revelação de Deus, que muitos ainda não entenderam. Agora, prestem atenção nesse detalhe que Paulo dá. Romanos é uma carta onde Paulo vai falar do plano de salvação dos gentios, né, irmão? Você pega ali do capítulo 1 até o capítulo 8, Paulo ele vai estar falando da salvação dos gentios. O contraste da antiga aliança com a nova aliança. E no capítulo 9, 10, 11 em diante, depois vai ter alguns complementos que ele vai fazer, ele fala já de um Israel já meio que completo já. Não é contradição. Nós vamos ver aqui Romanos 9, dos versos 23 ao 26. A fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vaso de misericórdia. Misericórdia. Lá em Oséias tem não misericórdia, agora aqui já tem a misericórdia. Que para a glória preparou de antemão, aos quais somos nós, a quem também chamou, não somente os judeus, mas também aos gentios. Assim como também dizem Oséias, chamei povo meu ao que não era meu povo, e amada a que não era amada. E no lugar em que lhes disse, vós não sois meu povo, ali mesmo serão chamados filhos do Deus vivo. Por que ele está dizendo, chamarei povo meu ao que não era povo? Vocês lembram que nós lemos em Oséias que Deus mandou embora e usou os filhos de Oséias como parábolas para essa rejeição. Um tinha o nome de não meu povo, a outra, não misericórdia, que é desfavorecida, essa tradução está errada. E outra, a primeira, Jezreel, Deus semeia. Paulo pegou essas profecias, estes nomes desses filhos de Oséias e aplicou para os judeus e também para os gentios, é claro, para os judeus e para os gentios, os de longe e os de perto. Não meu povo, não misericórdia, os que Deus um dia rejeitou, mas agora ele está chamando de novo. Entenderam? Não quer dizer que a gente tem que pegar, né, irmão, um avião e ir lá em Israel e falar, eu sou Israel. Não é isso. Nós somos o Israel de Deus. A igreja entra pela casa de Israel. Essa é a situação. E essa é a visão espiritual que a gente tem que ter. No primeiro plano literal, irmãos, a casa de Israel, que nós tantos falamos aqui, são as 10 tribos. As 10 tribos, irmãos, elas se misturaram nas nações. Deus fala assim, no próprio Oséias, no próprio livro de Oséias, que Efraim, ele se mistura com as nações. Ele é um bolo que não presta para nada, ele é um bolo queimado, não foi virado. Ele se mistura nas nações. E Efraim é aquele que ficou como cabeça das 10 tribos. Deus colocou um cabeça sobre as 10 tribos.
Só que depois de tanto pecado, Deus rejeitou, não suportou mais os pecados. Então esse povo misturou nas nações, eles perderam a identidade de Israel. Eles perderam, sabe o quê? Perderam o sangue e a carne de Abraão, porque eles misturaram com as nações. Mas um dia, no mesmo contexto, Deus haveria de chamar esse povo de volta para fazer parte de Israel, porque Deus tem que completar Israel. Lembra? É muito interessante que quando vai levantar um rei para o reino do norte, ele levanta logo um efraimita, né? Isso, e a raiz da palavra Efraim é frutífero, ou duplamente frutífero. Ou seja, ela é espalhada nas nações mesmo. Esse nome, Efraim, é um dos filhos de José. José teve Manassés e Efraim. Manassés foi o primeiro. Só que quem recebeu a bênção da primogenitura foi Efraim, por causa Jacó, ele não estava enxergando nada. Quando ele cruzou as mãos, ele sabia que a bênção da primogenitura teria que ir para Efraim, para se cumprir as profecias que Deus falou para Abraão, Isaac e Jacó, que a descendência dele iria se espalhar nas nações. Iria ter que se espalhar. Isso aí veio 400 anos antes da lei do Sinai. Veio 400 anos antes. Paulo fala, a promessa veio 400 anos antes da lei do Sinai. Então a promessa, a lei do Sinai, ela não anula a promessa. A promessa, porque Deus é fiel, a promessa está em vigor dele chamar, primeiro espalhar a descendência de Israel e depois chamar. Entenderam? Agora no Espírito. Dito isso, a gente vê que esse Israel que está lá, né, no Oriente, não é, se a gente for ver, não é realmente o Israel. Não existe Israel, irmão, de uma tribo de Judá. O Israel verdadeiro de Deus é as 12 tribos ali. Então, irmãos, o Israel mesmo, você vai ver ele completo lá em Apocalipse, naquela cidade, onde tem, na Nova Jerusalém, onde tem as 12 portas, que são as 12 tribos dos filhos de Israel. Então a gente passou mais aqui para vocês essa parte. E esse assunto das duas casas de Israel tem tudo a ver com o estilo de mensagem que a gente prega, o pós-tribulacionismo. Porque essa mensagem ela vai cair nas duas testemunhas, lá em Apocalipse. E também pegando um gancho de Zacarias, onde tem aquelas duas oliveiras que vertem azeite de ouro nas duas testemunhas, judeus e gentios. Tem ramificações, a gente sabe, que entendem que vão vir dois profetas. Uns dizem que é Moisés, Elias, tem alguns que dizem até que é Enoque. É lamentável isso, não tem nada a ver com o panorama de toda a Escritura. Se você ver lá nos profetas e a gente pegar, ia ficar muito grande. Mas nos profetas fala que Deus vai derramar da unção de Moisés e da unção de Elias e vai cair sobre o povo de Deus lá beirando a última semana. São dois tipos de unção. A unção que Moisés teve e a unção que Elias teve. No povo de Deus como um todo, entenderam? Então é isso que a gente quer que vocês entendam. As duas testemunhas não é dois profetas literais. Tem lá na lei, em Números, tem em outras partes, como é sugestivo o nosso canal, anunciando o Verbo Vivo. É nós que vamos anunciar, predizer essas coisas futuramente. Voz de trombeta, né? Voz de trombeta. Voz de trombeta. Na lei tinha que ter duas testemunhas para dar o toque de trombeta. Isso. Né? Só que duas testemunhas realmente com duas trombetas literais. Só que você vai ter voz de trombeta. Duas testemunhas, elas anunciam, elas dão o primeiro toque e depois tem o toque de teruá, que é o brado, é o resto do povo. Não é todos que vão ter as trombetas, não é todo o povo. É a voz de todo o povo que vai ecoar na terra. É a voz de todo o povo que vai ecoar. Por isso que a gente entende as festas das trombetas. Precisa vir o dia das trombetas e depois o dia da expiação. E depois os tabernáculos, entendeu? Já adiantando aqui, a gente já começou a falar das festas. A gente pede os irmãos para abrir o coração, porque eu já vi gente chegar perto de mim e falar assim, vocês são judeus, vocês falam umas coisas de Antigo Testamento e tal, como é que é? Porque de tanto ensinarem, né, a parte pré-tribulacional, a parte que a igreja não fica na grande tribulação, a hora que a gente faz esse conjunto ali, né, do Apocalipse, somado com os profetas e com a lei, pode parecer que é heresia. Por isso que a gente pediu para vocês permanecerem até no final desse vídeo,
para ser esclarecido esses... Então, irmãos, uma parte que eu já comecei a falar das festas, né, complementando o que o irmão disse, ele falou do pós-tribulacionismo que nós seguimos e nós entendemos porque esta doutrina ela está relacionada com as duas casas de Israel. Não vai um povo na frente e o outro fica sofrendo tribulação, não. Então, o pós-tribulacionismo ele é mais coerente até com os irmãos e a igreja que sofreram no passado, né, Luiz? Sim. Aqueles irmãos lá que morreram no Coliseu, foram incendiados como tochas, então, e por aí vai. Nós vamos falar também os termos que a gente usa das festas solenes do Senhor. A igreja ela conhece a Páscoa. Sim. Páscoa foi quando Cristo sacrificou como um cordeiro, correto? Sim, mas não para por aí. Aí tem, no dia imediato, a Páscoa, o dia 15, é o dia dos pães asmos. Nesse dia é uma purificação, não pode ter fermento nenhum nas casas de ninguém. Isso está falando do corpo de Cristo, por quê? Porque está limpando o próprio corpo de Cristo para não ter pecado, fermento. Beleza. Mas, aí no terceiro dia, no terceiro dia é o dia das primícias, é o dia que Cristo ressuscita, então tá ligado. Primícias com a ressurreição de Cristo. Cristo, ele ressuscitou realmente no terceiro dia. Por quê? Dia 14 a Páscoa, dia 15 os asmos, dia 16 as primícias. Beleza, a gente já falou isso. Mas falta mais festas, dia 50, que são... Os dias 50 é depois daquele ciclo de 7 semanas, de 7 dias. Tem o 49 dias e no dia imediato, o dia 50. Aí está o Pentecostes, aconteceu lá em Atos 2, né? Mas não fala só disso, porque são 2 pães. São 2 pães feitos das primícias do trigo. A primeira primícia, no dia das primícias, que era o terceiro dia, era a cevada, Cristo. Os pães também são Cristo, mas os pães, irmãos, teriam que ter fermento. Vocês acreditam? Eu já fiz um vídeo falando que esses pães, eles têm fermento. Deus fala, esses terão fermento. Porque mesmo que Jesus ele nos limpou, quando a gente converte e a gente aceita Cristo e a gente vira nova criatura, a gente tem os pecados perdoados, o que acontece? A gente é justificado do pecado. Mas nós pecamos ainda por ignorância. A gente não pode pecar por atrevimento, a gente não pode pecar premeditando, querendo fazer o mal. Mas, hora ou outra, a gente peca por ignorância. Então, esses 2 pães são os 2 povos. São os 2 povos, são as 2 testemunhas. E nesses tem pecado ainda. Quando a gente erra, a gente tem um advogado. Tem o dia das trombetas, que nós falamos. O dia das trombetas é o mês 7, dia 1. Mês 7, dia 1, teria que ter voz de trombetas para acordar o povo, porque fica um hiato de 4 meses, de 3 a 4 meses sem festa nenhuma. Então o povo fica dormindo. Isso tem conexão com as parábolas de Cristo, né? As virgens prudentes e as nécias, elas dormem. Por quê? Porque foi passando o tempo. E o Senhor e o noivo, no caso dessa parábola, ele não chegou ainda. Em outras parábolas, ele sai, ele se ausenta do país. O dono da casa, ele se ausenta. Aí o que acontece? Aqueles dormem. Os servos dormem, mas os vigilantes não. Os atalaias, os que estão nas guaritas, eles não dormem. É a voz no meio da meia-noite, é o grito da meia-noite. Paulo, como um bom judeu, entendedor da lei, né, e dos profetas, ele vai mencionar essas trombetas em 1 Coríntios 14 e 1 Coríntios 15, né? Isso. Olha para você ver, ele está falando de judeus, de gentios, plano de salvação, e ele está falando de trombeta, que vai aparecer depois lá em Apocalipse. E em 1 Tessalonicenses 4, né, tem trombeta de Deus. Trombeta de Deus. Trombeta de Deus, que é essa última trombeta que Paulo fala em 1 Coríntios 15. Porém, irmãos, aqui, a gente já está fazendo esse apanhado aqui desses termos que nós usamos aqui no canal. A gente usa esses termos não porque nós criamos da nossa mente, mas isso está na Escritura e os apóstolos, eles falaram, mas deixou para a gente meditar, deixou para a gente fazer a nossa parte. A nossa parte é ir lá e procurar onde que está essas revelações que eles tiveram. Foi uma programação do Espírito Santo, como nosso amigo e nosso irmão Luiz, do canal Reino Eterno, ele
entendeu? O termo bíblico que nós frequentemente usamos aqui no canal é sobre o milênio de Cristo na Terra. Porque muitos acham que o milênio e até as bodas são nos céus. E tem uns até que acham que o milênio já está acontecendo. Isso já é uma heresia muito maior. Mas, de modo geral, o milênio de Cristo é na Terra. Mas não significa que nós não teremos acesso também aos céus para adorar o Senhor. Mas reinaremos, né, junto à igreja, né, reinará em Jerusalém e a palavra de Deus sairá de Jerusalém para o mundo, onde que as nações terão que subir de ano em ano para cumprir a festa dos tabernáculos. Porque, né, lembra dos tempos determinados? Falei das trombetas, expiação, dia da expiação, dia que o sumo sacerdote sai do Santo dos Santos, e para conduzir o povo para os tabernáculos. Então, tudo isso que está na palavra, eles cumpriram de forma literal, e agora nós vamos cumprir junto com a igreja, né? Jesus e a igreja vai cumprir de maneira plena, de maneira completa, que é a vontade mesmo do Senhor. Aquilo era sombras, e o que vai acontecer na realidade é a plena vontade do Senhor. Então nós falamos sobre esses termos bíblicos, mas o irmão aqui, o irmão Luiz, ele vai passar para vocês, citar alguns canais, indicar alguns canais, porque nós não aprendemos sozinhos. E ele vai mostrar aí o que nós temos aprendido, com quem nós temos aprendido. A gente vai deixar aqui para vocês os ensinamentos do canal Reino Eterno, do irmão Luiz. Luiz Shimoyama, que a gente aprendeu com ele, né? Praticamente tudo, né? Essa doutrina das duas casas, as festas, juntamente com o irmão Pedro do canal ID, só vocês pesquisarem aí, e o irmão Israel do canal Reino de Deus, é um homem de Deus também. A gente pede para vocês acompanhar esses canais, porque são canais que já estão há mais tempo no ramo. A gente ainda está iniciando, estamos assim, né, pegando um embalo, mas esses canais já estão assim, mais familiarizados, né, há mais tempo. Enxergaram primeiro essas revelações. Sim. Nós vamos deixar no link, na descrição abaixo, né, o link desses canais. Vocês tenham gostado, que tenha esclarecido alguma dúvida de vocês. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários, siga o nosso canal, compartilhem e vamos estudar. Tá bom? Então fiquem todos na paz do Senhor. Shalom. Paz de Cristo.